Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon. Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon.
Queridas irmãs e irmãos, graças a Deus por podermos estar aqui novamente reunidos. Eu já sentia saudades, de estar com os irmãos aqui para cultuarmos ao nosso Deus. É tão bom podermos estar juntos, não é, irmãos? É bom. É claro que ainda estamos num tempo em que há muitos casos, há também outras circunstâncias. No entanto, nós tendo em consideração que houve uma redução drástica dos números e também tendo em atenção os próprios internamentos, nós achamos que seria bom retomarmos os cultos presenciais. E por isso aqui estamos hoje. Não estamos a desrespeitar as leis governamentais, nós podemos nos reunir, nós temos liberdade para o fazer e por isso aqui estamos reunidos para cultuarmos o nosso Deus. E o nosso desejo no início deste culto é que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que em cada momento, cada um de vós possa sentir a graça e a paz de Deus. Quando nós deixarmos de sentir isso, alguma coisa não está bem. E quando nós deixarmos de sentir isso, talvez a nossa preocupação seja maior. Porque o que nos sustém é a graça de Deus. É a sua paz. E por isso, desejo de coração que cada um dos irmãos possa em cada momento desfrutar da sua graça e da sua paz. No início deste culto, naturalmente, nós damos algumas informações. E é bom relembrarmos ainda aquilo que vai ter lugar hoje. Não aqui, não vamos estar reunidos neste lugar, mas através da online, através da plataforma Zoom, nós teremos a escola dominical. Primeiramente, os adolescentes às 15 horas, depois nós, jovens e adultos, às 19 horas. E hoje vamos estudar um texto em Lucas que nos fala sobre o sermão da planície. Vamos estudar este sermão e ver a preciosidade que ele nos apresenta. Então, estaremos a estudar este texto logo às 19 horas. E à quarta-feira, nós continuamos com a nossa reunião de oração através do Zoom, em dois horários, às 19 e às 21. Quem não puder às 19, possivelmente às 21 pode ser mais fácil, então, para que não fiquem presos a um horário, nós então damos esta opção para que então possam participar. E no sábado, os adolescentes e jovens têm a sua reunião, eles continuam a reunir-se, não presencialmente, já há algum tempo que não, desde que começou a pandemia, que não têm as reuniões presenciais, mas têm todos os sábados, através então do Zoom. Apenas dar nota do irmão Carlos Silvestre, ele continua internado na enfermaria ali no Hospital de Santa Maria, e também dar nota de que ontem realizou-se o funeral da irmã Paula, uma irmã que tivemos a orar por ela, mas ela faleceu já há mais de uma semana atrás e ontem foi o funeral. Teve-se à espera que o marido chegasse de Angola, uma jovem que tinha completado 36 anos, mas o cancro foi destruidor e quando ela veio para cá para fazer tratamento e não resultou naquilo que se esperava. Então, vamos orar pelo seu marido, pelos seus 4 filhos, para que Deus possa estar a consolar o coração deles, da sua mãe e dos demais familiares. Então, é um momento de luto para esta família. Vamos então pedir ao Senhor que possa consolar os seus corações, porque o nosso Deus é o Deus de toda a consolação e só Ele mesmo é que pode consolar corações que estão a passar por esse sofrimento. Então, vamos orar e vamos aproveitar o tempo do prelúdio para o fazer. O Miguel vai estar a tocar o prelúdio. Então, eu convido-vos a baixarem as vossas cabeças e individualmente falarem com Deus, que Ele ouve-nos a todos nós. Então, que possamos colocar diante de Deus aquilo que nos preocupa, possamos colocar diante de Deus também a preocupação dos nossos irmãos, para que Deus possa estar a assistir a cada um. Então, convido-vos a orar enquanto o Miguel vai estar a tocar.
O que é que a irmã e o irmão estão a enfrentar? Quais são as lutas pelas quais têm passado? Eu não sei, mas os irmãos sabem, e mais do que nós, Deus o sabe. Deus sabe que todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por preocupações. Possivelmente a nossa preocupação, as nossas lutas não são maiores do que as lutas que Jó teve. Jó perdeu tudo. Perdeu até mesmo a sua saúde. Só não perdeu a vida, porque a vida pertence ao Senhor. Perdeu tudo. Até mesmo aqueles que se diziam seus amigos o acusaram de ser pecador e por isso merecer aquilo pela qual estava a passar. Mas ele fez uma afirmação notória. Ele disse, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que o seu Deus é um Deus vivo. Ele sabia que o seu Redentor vive e está atento. E no momento certo dará a vitória. É esta certeza que nós devemos ter. Seja qual for a dificuldade que estejamos a passar, que nós possamos crer em Deus. Que nós possamos crer que o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus a quem nós nos dirigimos, Ele vive. O nosso Salvador vive. Ele não ficou naquela sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como estava escrito. E por isso, nós aqui estamos reunidos para adorar o Cristo vivo, presente junto a nós. Ele está aqui presente, porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e eu estarei no meio deles. E somos bem mais. E por isso ele está aqui no nosso meio, para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se nós queremos assim, se nós vivemos assim, nós podemos ter a certeza de que em momento algum Ele nos vai deixar. É este o hino com o qual vamos iniciar nosso tempo de cântico, cantando este hino 136. E convido-vos a ficar de pé para o podermos fazer. Eu creio mesmo assim.
maravilhoso. Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. O nosso Redentor está vivo. Que Ele, então, possa ser engrandecido no nosso meio. Podem fazer o favor de sentarem e juntos vamos fazer uma leitura bíblica. Em João capítulo 14, de 1 a 6, e para que os irmãos possam participar, nós estaremos a projetar esta leitura com divisões, para que então possamos fazer esta leitura de uma forma alternada. E vamos começar então todos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe direi, pois vou preparar o teu lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras de Jesus, elas foram proferidas num tempo de preocupação por parte dos discípulos. Procurem imaginar esta situação. Os discípulos estão a andar com Jesus há 3 anos e no final desse tempo Jesus diz aos discípulos: eu vou até Jerusalém, vou ser preso, vou ser maltratado e vou morrer. Como é que nós nos sentiríamos diante dessa situação? Como é que nós estaríamos sabendo que aquele que nós acompanhamos durante 3 anos, o nosso mestre, iria morrer? É claro que Jesus falou também da sua ressurreição, mas os discípulos concentraram-se no sofrimento e na morte. E é por isso que Jesus começa esta secção dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É isso que nós temos que fazer. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Porque também nós passamos por situações difíceis. Também nós sentimos perdas. Também nós sentimos ou passamos por alguns momentos menos bons. Mas sabemos que Deus está conosco. E sabemos que, para além disso, a nossa última morada não é aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E por isso Jesus falou-lhes deste lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi. E um dia virá para nos levar para onde Ele está. Somente através de Jesus é que nós podemos, então, receber esta promessa. Somente através de Jesus é que nós podemos chegar ao Pai. Não há um outro intermediário, não há um outro Salvador. Ele é o único. Foi Ele que abriu o caminho para o céu. Foi Ele que pagou o preço em nosso lugar. Foi Ele que nos amou e nos levou a ter comunhão com o Pai. Este próximo hino que vamos cantar tem esta afirmação: para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. E enquanto cantamos este hino, vamos ter a oportunidade também de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Hino 295. Se não
é por ele que nós chegamos a Deus. E é em nome dele que nós também oramos. E é o que vamos fazer neste momento. Convido o irmão Tércio para nos dirigir nesta oração. Santo bom Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela maravilhosa salvação que nos concedeste através do seu Filho amado Jesus Cristo. Também te agradecemos pelas promessas e inúmeras promessas que temos recebido da tua palavra e também aquilo que vai concretizar dia após dia também nas nossas vidas, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, pela vida e pela saúde, pela família, pela fé que temos em Ti acima de tudo, Senhor. Sabemos que apesar de todas essas promessas, apesar de todas essas vitórias que nós temos visto nas nossas vidas também, algumas ainda que faltam concretizar no futuro, apesar de todas as conquistas que nós podemos ter, também nós sabemos que passamos por contradições, passamos por dificuldades, passamos por situações às vezes de insuficiência, Senhor. Por isso nós te pedimos que nos possas ajudar, aqueles que têm as dificuldades que estão em particular em várias dimensões, contextos, Senhor, que nos possas dar acima de tudo capacidade e força, Senhor, para poder resistir a esses obstáculos e continuar a consolidar cada vez mais a nossa fé em Ti, Senhor. Lembramos os nossos doentes da igreja, os nossos irmãos desempregados, Senhor, os nossos irmãos que têm problemas do ponto de vista familiar e aqueles também que estão desavindos espiritualmente. Tu possas a todos assistir, tu possas dar-nos acima de tudo firmeza nestes momentos conturbados que nós vivemos e poder continuar a dar o nosso testemunho, tanto no nosso contexto familiar como no nosso contexto laboral, no nosso contexto social e também aqui na igreja. Continua a falar connosco no decorrer deste dia, que possamos sair aqui edificados, prontos para fazer reparos que são sempre necessários nas nossas vidas. Também te agradecemos por aqueles que tiveram a oportunidade de contribuir para a tua obra, que tu possas recompensá-los, Senhor, e continuar a dar-nos essa sensibilidade de lembrar sempre de tirar parte de muito que tu concedeste para também apoiar na tua casa. E aqueles que não puderam, Senhor, por razões de múltiplas ordens, que possas também conceder-nos oportunamente, o mais breve possível, esta oportunidade também de poder servir através dos seus recursos, Senhor, financeiros. Deus Santo, Deus poderoso, Deus misericordioso, Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e Deus que ouve as nossas orações. Pelo nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João. E vamos ler os primeiros 18 versículos deste Evangelho. Será um texto que nos vai acompanhar durante as próximas semanas, olhando para quem é Jesus, olhando também para aquilo que Jesus veio fazer e também para a resposta que foi dada pelos homens à obra de Jesus. João, capítulo 1, e vamos ler então do versículo 1 ao versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que texto precioso este! É um texto que nos descreve Jesus, nos descreve a sua missão, mas também descreve pessoas. Umas que rejeitam, outras que aceitam. Neste prólogo ou introdução ao Evangelho, nós encontramos palavras-chave que vão estar presentes no restante do Evangelho. Palavras como vida, como luz e trevas, como testemunho, como glória. Encontramos aqui, nestes poucos versículos, o próprio desdobramento do Evangelho de João. Porque se nós lemos atentamente o Evangelho de João, nós verificamos que nele há 3 partes distintas. Há uma parte que, sobretudo, fala da rejeição. Fala de como Jesus foi rejeitado. E esta parte estende-se até o final do capítulo 12. Como ele foi rejeitado pelo mundo, que preferiram as trevas. Como ele foi rejeitado pelos seus irmãos, que não criam nele. Como ele foi rejeitado pelos líderes religiosos que queriam matar. Aparece-nos uma série de momentos em que essa rejeição está presente. Aliás, é o que está descrito no versículo 10 e 11 aqui. Veio para que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas também, do capítulo 13 ao capítulo 17, nós encontramos alguns que creram em Jesus Cristo. Alguns que Jesus preparou para serem seus discípulos, proclamadores da sua palavra. A quem lhes mostrou a humildade, a quem lhes revelou o Espírito Santo e por quem orou. E do capítulo 18 em diante, fala-nos da obra que ele fez para que nós então fôssemos feitos filhos de Deus. Obra essa que passava naturalmente pela cruz, pela morte na cruz. E o apóstolo João, ao escrever este evangelho no final do primeiro século, algumas décadas depois dos outros, ele então fala-nos de uma forma diferente. E este evangelho começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Reparem esta expressão, verbo, ou palavra noutras traduções, que são 2 possíveis traduções para a palavra que encontramos no original, logos, que é traduzida por verbo ou palavra. E a questão que nos surge é: por que é que João usou esta palavra? Por que é que ele não escreveu no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus e Jesus era Deus? Por que é que o apóstolo João usa aqui esta palavra? E é o único autor no Novo Testamento que usa esta palavra para se referir-se a Jesus. Usa aqui e vai usar também no Apocalipse. Por quê? Por que é que João então vai se socorrer desta palavra para apresentar inicialmente Jesus? Ele fala porque queria comunicar com 3 mundos ao mesmo tempo. 3 situações, 3 contextos.
Se nós repararmos, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. E a expressão-chave é para que a Escritura se cumprisse. Porque os judeus estavam familiarizados com o Velho Testamento. Então, esta expressão era uma forma de levar os judeus a verem como, em Jesus Cristo, as promessas se cumpriram. O Evangelho de Marcos é mais destinado aos romanos. E por isso apresenta por vezes traduções para termos romanos. Lucas é dirigido a Teófilo, mas João, este Evangelho, ele é dirigido a todos. Ele é dirigido a judeus, é dirigido a gregos e é dirigido à própria igreja. O apóstolo João estava aqui a comunicar com esses três mundos distintos, que até viviam separados. Os judeus não se relacionavam com os gentios. Mas João queria apresentar a estes mundos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que Jesus é o Salvador, apontando para o elemento de crer nele. E esta palavra era uma palavra muito rica, tanto para os judeus, como para os gregos, como para a própria igreja. Os judeus, ao serem confrontados com esta palavra, ao lerem aqui o verbo, era muito fácil eles associarem com Gênesis 1:1, com o Salmo 36, versículos 6 e 9, que nos fala da palavra que realiza a obra de Deus. Por exemplo, em Gênesis diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Há uma ação que é realizada. É a palavra que realiza essa ação. Então, para o judeu, sendo ele confrontado com esta palavra, pensava, este verbo é o Criador. Este verbo é aquele que executou as palavras de Deus. Um grego, por sua vez, olharia para esta expressão e viria como aquele que dá estabilidade, sustento. Não como uma pessoa propriamente dita, mas como princípio racional que sustenta, que apoia, que mantém o mundo equilibrado, apesar das mudanças pelas quais o Evangelho é para todos. E o apóstolo João compreendeu isso. O apóstolo João compreendeu que o Evangelho não é apenas para os judeus. O Evangelho não é apenas para os gentios, é para todos. Todos têm uma necessidade. Todos precisam da salvação que há em Cristo Jesus. Não há ninguém que não precise. E por isso, João usa este termo tão rico de significado para comunicar a estes três mundos. E nós vemos como ele habilidosamente o faz ao longo deste Evangelho. Por exemplo, aquela expressão que nós encontramos ali, ela reflete esses três mundos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho. O caminho era o termo pelo qual os cristãos no início foram conhecidos como os do caminho. Então era uma forma de mostrar que Jesus era esse caminho que anunciavam. A verdade. Os gregos buscavam muito a verdade. Eles queriam se inteirar da verdade, por isso que eles se envolviam em discussões procurando a verdade das coisas. Mas Jesus vai se apresentar como a própria verdade, aquela que não muda. E depois vida, que era algo que os judeus buscavam. Para eles a vida longa era sinal de bênção de Deus. Então vemos como João comunica-se aqui. E ao comunicar-se desta maneira a estes três mundos, ele começa primeiramente por mostrar quem é o verbo. Quem é? E começa por dizer, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Começa com esta afirmação.
começa por apresentar que o Verbo, que é Jesus Cristo, é eterno. Ele não teve um princípio, ele não é uma invenção ou criação humana, ele é eterno. Antes de tudo ter sido criado, ele já existia. E esta expressão, no princípio, lembra-nos um outro versículo que começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Reporta-nos para o primeiro versículo da Bíblia. Ele existe antes de todas as coisas serem criadas, porque ele é eterno. Ele existe. Ele não teve um princípio, e alguns apontavam para o seu princípio. Não é este o filho de José o carpinteiro? Apontavam para o seu princípio. Mas Jesus vai mostrar claramente que ele já existia. Quando diz que Abraão viu a minha glória, no capítulo 8, começaram a questionar: mas como é que é possível? Tu nem tens 50 anos, e como é que Abraão viu a tua glória? Porque antes de Abraão existir, eu já existia, disse Jesus. Então, realça esta eternidade. E como eterno que é, ele vinha assim mostrar que aquilo que está escrito, aquilo que Moisés escreveu sobre ele. Por exemplo, em João capítulo 5, nós encontramos estas afirmações relativas às palavras de Moisés. João capítulo 5, a partir do versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, Jesus põe-nos diante desta situação. Eles diziam crer em Moisés, diziam seguir a lei de Moisés, mas não estavam a observar a aplicação das palavras de Moisés a quem se dirigia. Um pouco mais à frente, no capítulo 8, ele fala em relação a Abraão. Abraão, que é o pai da nação israelita. E no versículo 53, nós encontramos este questionamento: és maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então vemos como Jesus procurou mostrar a sua eternidade e como as Escrituras apontavam para ele. Ele é eterno. Mas Jesus, o Verbo, também tem comunhão perfeita com o Pai. E o Verbo estava
com Deus. Reparem como termina esta secção, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Reparem que no primeiro versículo está no passado. Aqui está no presente. Porque ele estava e está na comunhão do Pai. É aquele que veio de junto do Pai. Ele é aquele que tem uma comunhão perfeita que qualquer ser humano desejava ter. Que os judeus desejavam ter. Mas só Jesus o tem. Ele estava com Deus. E esse estar com Deus é estar próximo de Deus. Ele está com Deus. E esta expressão revela três coisas. Por um lado, um relacionamento de amor. E estar com alguém envolve amor. Ainda mais que esse estar com alguém é algo inquebrável, porque existe um grande amor que nada pode destruir. Então aqui começa por falar desse relacionamento de amor entre Deus Pai e Deus Filho. Este relacionamento de amor que ninguém pode destruir. Ele desfruta deste relacionamento de amor. E por isso também procurou mostrar como o ser humano pode desfrutar deste relacionamento com Deus. E estar com Deus. Mas só aquele que está com Deus, só aquele que está junto de Deus, é que sabe qual o caminho que nós devemos seguir para lá chegar. Para lá estar. Ele é que prepara, ele é o próprio caminho. Então, por um lado, fala deste relacionamento de amor. O Verbo estava com Deus. E reparem que o versículo 2 vai reafirmar: estava no princípio com Deus. Tão importante isso era. Mas não apenas fala de um relacionamento de amor, mas fala de um relacionamento em que há aprovação. Jesus não foi expulso desse relacionamento. Jesus provisoriamente deixou esta comunhão com o Pai, esta comunhão celestial, para vir aqui à terra, a fim de realizar a obra de Deus. A fim de, através do seu sacrifício, estabelecer a comunhão do ser humano com Deus. Aquele que estava lá é que proporciona também que outros estejam lá. Ele veio. E essa obra realizada é uma obra em que há uma aprovação de Deus. E não apenas uma aprovação de Deus, mas há um compromisso em que ambos estão envolvidos na salvação do homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para salvar o homem, para o resgatar das trevas, para a luz, da morte, para a vida. Jesus estava e está com o Pai. E porque Ele está com o Pai, Ele é o nosso advogado. É aquele que fala de nós a Deus. É aquele que se apresenta diante de Deus como aquele que morreu por nós. E através da justiça de Deus em Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos declarados justos. Porque Deus fez essa obra por nós. Mas há um terceiro elemento da caracterização do Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Não um Deus, como aparece em algumas traduções, não as nossas, mas há alguns grupos que traduzem o Verbo era um Deus.
mas é uma tradução incorreta. No texto original, é verdade que não há um artigo para definir, mas nós estamos diante de um nome próprio. E o nome próprio não precisa de artigo para o definir. Ele define-se por si mesmo. E por isso, esta é a tradução certa. E o verbo era Deus. Possivelmente este foi um dos aspectos mais difíceis de ser compreendido pelos judeus. Quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, como o próprio Deus. Quando Jesus disse àquele paralítico, perdoados te são os teus pecados. Nós vemos como aquele grupo de religiosos se levantou e disse blasfêmia. Ele diz blasfêmia, porque na mente deles, Jesus não era Deus, e porque não era Deus, estava a usurpar o lugar de Deus, porque só Deus é que pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. E nós vemos isso ao longo do Evangelho. Por exemplo, as afirmações eu sou, que são feitas ao longo deste Evangelho, apresentam a divindade. Deus, quando se apresentou a Moisés, como é que se apresentou? Como o eu sou. E Jesus, ao dizer eu sou o caminho, a verdade, a vida, está a dizer eu sou Deus. Esta afirmação que Deus fez para com Moisés, ou apresentando-se a Moisés, também Jesus o fez para reivindicar que Ele é Deus. Como é que nós olhamos para Jesus? Será que nós olhamos para Ele como eterno? Como aquele que goza de perfeita comunhão com Deus? Como aquele que é o próprio Deus? Ou temos desvalorizado Jesus? Porque isso vai interferir na nossa adoração. Se nós olharmos para Jesus como um ser qualquer, que motivação é que nós vamos ter para o louvar? Se olharmos para Jesus como um bom homem, um bom profeta, temos motivação para o louvar, mas não aquela motivação que deve estar nos nossos corações. Mas se olharmos realmente para Ele como Ele é e se apresenta, como o Deus eterno, como o próprio Deus, então temos razões para o louvar de coração e alma, para o louvar com todo o nosso ser, para o louvar realmente como Ele merece ser louvado. E que Jesus possa ser adorado sempre por nós, em espírito e em verdade. Que nós possamos conhecer cada vez mais Jesus Cristo, que possamos conhecer cada vez mais Deus, para que nós possamos ter motivação, possamos ter razões para mais e mais o louvar. Que assim seja. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto cantando, podemos dizer, a vinda de Jesus a este mundo. Cantamos a primeira vinda, em que nos fala que Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou, mas também nos fala de que Ele voltará para nos levar. Um dia, ao som da gloriosa trombeta, Cristo Jesus em poder voltará, entre os remidos de todos os tempos. Em grande glória, o Senhor reinará. Então nós vamos cantar este hino 116. Quem for usar o boletim, falta uma estrofe no boletim. Por erro meu, essa estrofe falta, mas é apenas a segunda estrofe. Então, vamos cantar este hino. Escurecer
Sim, Pai querido, um dia em glória tu has de voltar. Mas enquanto isso não acontece, aqui estamos, sob a tua proteção, desfrutando do teu amor, sentindo e proclamando a salvação que temos em ti. Obrigado, Pai querido, porque um dia tu enviaste o teu Filho a este mundo. Obrigado, Senhor, porque ele deixou os céus e veio à terra para morrer em nosso lugar. Nós que não éramos merecedores de nada, mas tu provaste o teu amor para conosco em que Cristo, teu único Filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado por tão grande dádiva. Obrigado, Senhor, porque aqui podemos estar. Obrigado por todos aqueles que puderam participar deste culto. E, Pai querido, nós queremos colocar nas tuas mãos aqueles que estão doentes, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão a passar por situações difíceis, que por vezes têm dificuldades em compartilhar. Pai querido, que possa estar a trazer paz, consolo, que possa, Senhor, estar a ampará-los nos seus momentos de luta e que, Pai querido, tu possas transformar a sua vida, transformar a vida daqueles que andam perdidos, como nós um dia andamos, que eles possam ter a certeza da vida eterna, Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada irmã e irmão que teve a congregar conosco e que tu possas, Senhor, conceder a cada um uma semana tranquila, uma semana em que cada um possa desfrutar a tua paz e o teu amor. Em nome do teu santo Filho, em nome, Senhor, daquele que nos salvou e nos resgatou, que nós oramos. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio que vai ser tocado pelo Pedro. Uma boa semana e que Deus a todos vos abençoe. Amém.
Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon.